Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 32, de 3 a 32. O contexto aqui é depois que Jacó volta da casa de seu sogro, Labão, depois de todas aquelas lutas que ele passou com o sogro dando pernada nele direto. Depois eu vou explicar sobre isso. E ao final ele sai vencedor nesse processo, ele junta suas mulheres e ele volta para casa. E no caminho ele está com medo, porque quando ele saiu fugido da casa dos pais, ele saiu numa inimizade profunda, terrível, inimizade de morte com seu irmão Esaú. O irmão que havia sido enganado, ludibriado, levado uma rasteira dele, foi tomado de ódio e decidiu que depois da morte dos pais, o mataria. E quando o pai e a mãe percebem esse nível de guerra, o pai então manda para outro país, para outra região, para outra terra, aonde está a família da sua mãe, seus tios, e para que também lá ele pudesse se casar. E depois de longos anos naquela terra, ele volta. E quando ele volta, ele está com medo do irmão. E diz assim: então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão. Isso aí, mandou uma equipe na frente dele. E lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicar a você, para lograr mercê à tua presença. Isso é para receber o teu favor. Isso é, esqueça de tudo que passou, me receba, eu quero voltar, eu quero reconciliar com você. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos até teu irmão Esaú, também ele está na estrada para se encontrar com você, e com ele 400 guerreiros. Uau! Então Jacó teve medo e perturbou-se. Você pode repetir isso? Então Jacó teve medo e perturbou-se. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, os rebanhos, os bois e os camelos. Separou em 2 bandos, 2 grupos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro escapará. E orou Jacó. Diga: e orou Jacó. Mais forte. Meu Deus, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volta para sua terra, para sua família, para sua parentela, e eu te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a tua fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado eu atravessei esse Jordão, e agora somos 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo. Eu tenho medo dele me matar, para que ele não venha matar a mim, as mães com os filhos. E disseste: se Jacó, no desespero de alma, sob uma pressão muito grande, ele está angustiado e rasgando o coração na presença de Deus, e ele lembra a Deus na sua oração. Pois o Senhor falou: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar.
E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. O homem era rico? Sim ou não? Muitíssimo rico. Quando foi, estava ele e o seu cajado. Quando volta bilionário. E ele então separou esse presente para dar para o irmão, mandou na frente dele, para que o seu irmão chegasse, eles anunciassem: Jacó mandou te entregar esse presente, para aplacar a ira do irmão. Entregou-os nas mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és? Para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Responderás: são de teu servo Jacó. É presente que ele envia meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. Cada grupo de rebanho ele separou uma quantidade de presente, para que quem encontrasse Esaú com os 400, ele liberasse os presentes. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele, direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque ele dizia consigo mesmo: eu aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará à sua presença. Assim passou o presente para diante dele, ele porém ficou aquela noite no acampamento. Jacó ficou. Levantou-se naquela mesma noite, tomou as 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Diga: Jacó ficou só. Diga: e lutava com ele um homem, um anjo, até ao romper do dia. Passou a noite em guerra. Num desespero, ele se agarrou a Deus de tal maneira de não soltar a presença de Deus. E os teólogos afirmam que aqui foi uma teofania, uma aparição de Jesus. Vendo o anjo que não podia vencê-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, e disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei, se não me abençoares. Oh meu Deus, noite toda nessa guerra, um desespero absoluto, querendo o favor de Deus, querendo a graça de Deus, querendo a bênção de Deus. Perguntou-lhe então o anjo: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Meu Deus, só em ler isso aqui eu acho que já não precisa pregar mais nada. Você já podia abrir essa boca sua. Tornou Jacó: digo-te, como te chamas? Respondeu o anjo: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó de Peniel,
e disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o anjo, tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Eu vou ler um segundo texto agora. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Você lê só alguns versículos aqui. Versículo 1 e 2 diz assim: houve um homem da cidade ou da região de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, região de Efraim, da tribo de Efraim, era lá no alto das montanhas, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, e Eframita, vai dando toda a sua descendência, isso é de onde ele vem. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, e Ana não tinha. Versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor não lhe dava filhos. E assim, versículo 7, o fazia ele, Eucana, de ano em ano, ele ia até a casa do Senhor, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor com ele, a rival a provocava. A mulher ia na casa de Deus para adorar, e a outra provocando. Pelo que Ana chorava e não comia. Versículo 10. Diga: levantou-se Ana. Mais forte. Mais forte. E com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu gostaria que você conseguisse fazer uma conexão dessas 2 histórias acontecidas na vida de Israel em tempos tão distantes, tão diferentes, mas que tem um mesmo sentido. A primeira fala de um homem que está desesperado, que está sob pressão, e o homem que pede o favor de Deus. A segunda história fala de uma mulher. Naquele tempo era comum, se a mulher não podia dar filhos, o homem podia arrumar uma outra mulher, casar com uma outra, ter as 2 dentro de casa, para que ele pudesse ter filho com a segunda, para dar continuidade a seu nome. E Eucana tem 2 mulheres, Ana, a sua amada, mas ela não gera filhos. Penina é parideira. Porém, elas tinham, uma tinha o que a outra queria. Ana não tinha filhos, ela queria filhos. Penina tinha. Ana tinha o amor do marido, Penina não tinha. Penina queria. Tanto é que ele trazia muitos mimos nesses eventos, por exemplo, aonde estava o tabernáculo do Senhor em Siló, no momento de festa, de celebração. Ele pegava porções dobradas, as melhores porções, e trazia para Ana. E ele dava o melhor para ela. Então ficava essa guerra. O tempo todo essa mulher ficava irritando-a. O tempo todo era uma confusão só. Era ali um bom exemplo de amor e de inveja, essas coisas caminhando lado a lado. Bem, eu ouvi essa semana um pequeno vídeo de 2 minutos e pouco que uma pastora, minha amiga lá de Salvador, me mandou, de uma pastora, onde
o nome dela é Elga Rosário Neto, e ela falava exatamente sobre essa guerra aí entre Penina e Ana. Bem, você já notou que às vezes Deus permite que a pressão venha sobre nós? Você já notou em que às vezes a gente tenta fazer tudo certo e as coisas não dão certo? Você vai para um lado, está difícil, você vai para o outro, está difícil. As coisas estão complexas, estão difíceis. Uma pancada daqui, outra dali, uma ferida aqui, outra acolá. Eu quero te dizer que Deus permite a pressão. Há ocasiões que Deus permite que as coisas não saiam como a gente quer. Por mais que você se esforce, como diz a Bíblia, parece que é um dia mau, mas parece que tem vezes que é a semana mau. Tempos difíceis, tempos de dores, tempos de lágrimas, tempos de provocações. A ocasião que parece que a gente está sozinho na guerra, que aqueles que mais nos amam, ou que a gente mais ama, que a gente contava com eles, que esperava deles, eles não vêm, não tem um telefonema, não tem um alô, não tem uma palavra de encorajamento, não tem uma mensagem, não tem uma visita. Parece que a gente fica só, no meio da guerra. Há ocasiões que Deus permite que você seja esquecido. Os amigos dão festas. E aí a parte do vídeo que eu achei muito interessante da fala da pastora, ela diz assim: os amigos dão festa e não te convidam. Você tem que contentar-se com as fotos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, o povo todo celebrando e você ficou para trás. Esqueceram de mim. Haverá ocasiões que Deus permite que os amigos se reúnam e não te convidem. O que eu quero te dizer é que há ocasiões na nossa vida que Deus permite a dor. Eu costumo dizer que na verdade a dor é o grito de Deus. Todas as vezes que passamos por momentos difíceis, quando a gente é rechaçado, abandonado, largado, mutilado, esquecido, abandonado, pisoteado, humilhado, todas as vezes que a gente passa por momentos de dor, por momentos difíceis ou de dores, quase sempre é Deus chamando a nossa atenção. Quase sempre é Deus gritando, e eu quero te dizer que Deus grita na dor. Sabe por quê? Porque enquanto as coisas estiverem bem, enquanto você estiver com saúde, você estiver com dinheiro no bolso, que a família está junta, está tudo certo, você vive como se não houvesse noite. Você vive como se a vida fosse uma festa perene, constante. Enquanto tudo está um arco-íris, você vai estar perdendo os encantos das cores do arco-íris. Parece que a gente tem que perder para perceber, deixar de ter para ver a importância, para valorizar. Enquanto tudo estiver bem, uma maravilha, você vai encontrar-se uma sombra para poder esconder do sol. Ouça, há ocasiões que Deus te deixa na chuva.
Deus permite que a chuva venha, para que de uma vez por todas, você se molhe na chuva. Porque sozinho, sem ninguém, você vai ter que aprender a andar na chuva. Para que sozinho e sem ninguém, você se molhe na chuva. E adivinha o que acontece na chuva? Você começa a molhar. Daqui a pouco você se acostuma aos pingos. A chuva fica mais forte. E você se acostuma aos pingos da chuva, a chuva forte. Daqui a pouco o teu caráter, em meio à chuva, em meio ao frio, começa a crescer, a desenvolver, porque ninguém amadurece se não passar por provas, se não passar por lutas, se não passar por tribulações, se não sofrer perseguições, se não enfrentar dores. Ninguém amadurece. Isso é igual um filho na barra da saia da mãe. Não amadurece enquanto estiver cercado, porque os pais vão impedi-lo de cair, os pais vão impedi-lo de aprender, os pais vão impedi-lo de amadurecer, e vai ficar uma eterna criança. Não vai aprender a assumir responsabilidades. Deus te deixa na chuva. Diga: Deus nos deixa na chuva. Em meio às lutas, Deus nos deixa enfrentar dificuldades para tratar o nosso caráter, para que a gente venha amadurecer. E aí você começa a se desenvolver. Daqui a pouco o teu caráter cresce tanto que o teu caráter vira o seu guarda-chuva. Aleluia. Oh! O seu caráter vira o seu guarda-chuva. Está tomando chuva, qual o problema? Daqui a pouco você já está dizendo. No início você está, oh meu Deus, oh meu Deus. Daqui a pouco você já está encarando. Você já viu quando a gente está na chuva, a gente parece que fecha o corpo, tentando fechar os poros, para a chuva não chegar? Só que daqui a pouco você já está ensopado. E aí você já começa a andar altivo, estou na água mesmo, estou na chuva mesmo, é para molhar e tal, e você vai rompendo, você vai rompendo. O que eu quero te dizer é que os problemas têm esse propósito para nos amadurecer. Ninguém nasce com caráter moldado. E preste atenção, às vezes aqueles que mais nos amam são exatamente aqueles que nos confrontam, aqueles que nos questionam, aqueles que são duros. Para quê? Qual o propósito? Porque a palavra diz que feliz ou maravilhosas e abençoadas são as palavras duras de quem nos ama, do que os beijos de quem quer ver a nossa desgraça. Eu prefiro andar com pessoas que me questionem, que discordem de mim, que digam o que pensam, que a gente tem uns entreveros, do que andar com gente falsa, com gente que está com você, mas te quer o mal, que está esperando a oportunidade de apunhalar você. Como é que a gente vai crescer se a gente não for confrontado? Quantos estão entendendo? Dêem glória a Deus. Se você ficar assim, da mesma forma são os filhos não podem crescer sem disciplina. Os filhos espirituais também não podem crescer sem disciplina. Então, permita ser disciplinado, permita ser confrontado por quem Deus colocou sobre a sua vida. Quer conhecer uma pessoa, a maturidade espiritual dela? Diga o contrário do que ela está querendo e você vai ver as suas reações. Tem um bocado de gente, inclusive líderes, que está tudo bem enquanto eu estou dando sim, mas o dia que eu estou dando um não, eles se fecham, eles se machucam. Daqui a pouco o seu caráter desenvolveu tanto que qualquer chuva que vier, você vai estar pronto para absorvê-la, para encará-la. Aleluia!
Ouça o que eu vou te dizer. Deus ama a pressão. Você pode repetir isso? Mais forte. Deus gosta de pressão. Pode falar bem alto. Porque enquanto você estiver no bem bom, nos abraços dos amigos, a tua vida não vai mudar. Os projetos que Deus colocou dentro de você nunca virão à tona, porque você está limitado a ficar apenas aplaudindo os outros. Deus quer essa pressão na sua vida. Deus ama essa pressão. Qual é o propósito dele? É que a pressão, é que a dor, é que o gemido nos leve à presença dele, para que ele nos conduza, ele nos trate, ele nos fortaleça, os nossos músculos espirituais se fortaleçam e a gente se levante, um novo homem, uma nova mulher. Volto na citação da pastora. Se Ana e Penina fossem comadre, as melhores comadres, as melhores amigas, nós não teríamos o profeta Samuel. Se Penina não provocasse Ana e dissesse: Ana, eu sou sua parceira, eu sou sua serva, eu sou sua amiga, nós somos mulheres do mesmo homem. Ana, eu quero que você tome meus filhos como seus filhos, Ana. Os meus filhos são seus filhos, são nossos filhos. Eu quero que você os batize, Ana. Eu quero que você seja minha comadre. Se ela se sentisse honrada pela outra, se ela não fosse provocada por Penina, nós não teríamos o grande, abençoado, poderoso, glorioso ministro de Deus, profeta de Deus, chamado Samuel. Mas foi exatamente a provocação de Penina, a esculhambação, foi exatamente a perseguição, foi espizinhar: você não é de nada, você não tem nada, você não pode, você é útero seco, você não pode dar filhos a seu marido, quem vai dar nome a ele sou eu, os filhos que ele tem são os meus, você é uma mulher de segunda categoria. E é exatamente essa dor, essa provocação, é isso que mexe com os brios daquela mulher, é isso que leva Ana à ação. Dê um glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse mais ligado. Não é porque está frio, não é porque está uma noite chuvosa, e não é porque não veio tanta gente que você vai perder a oportunidade de se abrir na presença de Deus. Posso te falar uma coisa que eu aprendi? Boca fechada não recebe bênçãos de Deus. Boca fechada não recebe milagres de Deus. Então, se você quer, celebre, porque ninguém vai receber se não celebrar. Então se solte, porque a palavra é uma palavra hoje para a igreja, é para você, não é para quem não veio. O privilegiado hoje é você, porque Deus quer falar contigo. Vou repetir. Se Ana e Penina fossem amiguinhas, nós não teríamos o profeta Samuel, porque Ana iria aceitar a sua condição. Ela ia aceitar que não nasceu para ter filhos, que não ter filho era normal, que não era propósito de Deus que ela tivesse filhos, que nem todo mundo nasceu para ser feliz. Ela iria se contentar com o fato de que ela não tinha filhos, mas estava bom, porque tinha o amor do marido, o respeito no caso da amiga, se elas fossem amigas. Tinha os filhos da Penina para tomar no colo, filhos do seu marido e de sua comadre. Ela iria levar a vida dela e nunca teria dado à luz a Samuel, além de outros filhos. Guarde isso. As pressões que você vive aqui na terra são proporcionais aos planos que Deus tem para a sua vida. Está passando por pressão?
por perseguição, por luta, por momentos difíceis, eu quero te dizer que isso é sinal de que Deus tem coisas muito gloriosas para a sua vida. Deus está te treinando, Deus está te treinando, Deus está te preparando, Deus está te equipando. Vocês começaram a acordar. Aleluia. Ouça, grande inimigo, grande futuro à sua frente. Ah, que o diabo se levantou contra mim. Então dê glória a Deus, porque tem algo muito poderoso de Deus na sua vida, e o diabo está querendo bloquear. Grandes perseguições, grande estrada à sua espera. Aleluia, aleluia. A dor e a pressão produzem a tua melhor versão. A dor e a pressão produzem a sua melhor versão. A dor e a pressão são responsáveis por nosso amadurecimento. A dor, a perseguição, a pressão são alertas que nos mostram que não estamos fazendo a coisa certa. Quando temos febre, febre não é uma doença, é um sinal, é um alerta de que alguma coisa não está bem no nosso organismo. Então tomar o remédio para baixar a febre não resolve, porque a febre é um alarme. Você calou o alarme, mas não tratou a origem do problema que a febre está denunciando. Eu pergunto, será que Deus tem prazer na nossa dor, no nosso sofrimento, nas pressões que a gente passa nessa vida? Respondo, não. Deus não tem prazer em te ver sofrer, mas Deus sabe que essas lutas são necessárias para te fazer crescer, para te levar a confiar nele, a te levar a depender dele. Deus usa a dor e as pressões para te levar a um propósito que ele tem para a sua vida. Pastora Elga, um outro trecho que eu captei dela, ela disse assim: a provocação, e eu digo a dor, a pressão, é a sua exaltação disfarçada. Mas se ela vier com todo o brilho da exaltação, é claro que você não vai valorizar, porque tudo aquilo que vem de graça, que vem fácil, ninguém valoriza. O Senhor está dizendo que as lutas que eu passo, os problemas que eu passo, as pressões que eu passo, são sinais de uma exaltação? Sim! São anúncios de coisas gloriosas e poderosas da parte de Deus, que Deus tem para revelar na sua vida. Ouça, se Deus te der agora tudo o que Ele tem para você, se você receber a sua exaltação de mão beijada, você não vai valorizar, não vai respeitar, você vai desperdiçar. Então ela vem em forma de problema, vem em forma de dor, vem em forma de pressão, vem em forma de perseguição, mas no meio desse turbilhão todo está a sua exaltação. Lá dentro está começando o seu propósito aqui nessa terra. Pergunte ao apóstolo Paulo, a Estevão que morreu apedrejado, a Pedro, todos perseguidos que andavam de cidade em cidade levando o evangelho. Olhe para a igreja em Jerusalém, eles estavam debaixo de um avivamento, comunhão intensa, amor, manifestação de graça. A igreja, diz a Bíblia que a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, que a igreja tinha tudo em comum.
Os irmãos tinham prazer em se encontrar, prazer em cuidar um do outro. Os que tinham posses vendiam e entregavam os bens à igreja para administrar, para cuidar dos pobres. A Bíblia diz que eles estavam de casa em casa e tinham comunhão no partir do pão, nas orações, na palavra. Ali estava bom demais, mas Deus tinha um propósito maior, que era fazer com que o evangelho chegasse a todas as nações da terra, aleluia, e por isso Deus permitiu a perseguição. Às vezes a gente está ali, muito quietinho, no nosso mundinho, no nosso cantinho aqui, está tudo bom demais, está tudo bom demais. Só que Deus tem propósitos maiores. Deus não te chamou para ficar estabelecido, parado, o mesmo tempo, nos mesmos lugares, sem avançar, sem romper, sem conquistar, e sem ser instrumento da sua graça e de salvação na vida dos outros. Então Deus sacode, e Deus permite a perseguição. Mataram Estevão. Paulo, que antes era Saulo, começa a perseguir, entrando de casa em casa, prendendo o povo, açoitando o povo. Mataram Tiago, prenderam Pedro, prenderam os apóstolos, açoitaram os apóstolos. E depois da morte de Estevão, os crentes então tiveram que sair voados de Jerusalém, no lugar do avivamento, um lugar tão gostoso que eles não queriam sair. Às vezes a gente está assim lá no nosso quarto, no nosso cantinho, a gente não quer. Tá bom aqui, sou eu, deixa eu ficar aqui no meu mundo. Não, Deus te sacode, porque Deus tem propósitos maiores para você. E os crentes saem para poupar a vida, para não morrerem. Eles saem, eles fogem. E quando eles fogem, aonde eles passam, eles abrem a boca. E o que eles falam é de quê? Do que o coração deles estava cheio. E o coração deles estava cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Tiveram que largar bens, tiveram que largar casa, tiveram que largar tudo e sair para poupar a vida. Louvado seja Deus. E onde eles vão, eles estão sendo instrumentos da graça de Deus, e milhares de pessoas vão sendo alcançadas. Por isso a palavra de Jesus em Mateus capítulo 28, sobre o ID, eles deveriam estar compartilhando em Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra, e chegou até nós. Dê um glória a Deus e aplauda Jesus. Eu vou contar até 3, que você vai dar um glória a Deus bem forte, para estrondar tudo, inclusive acordar quem está dormindo. 1, 2, 3. Aleluia. Glória a Deus. A dor. O povo acordou. Viu? Tá, porque estou ao susto. O susto é grande. A dor tem que nos levar à ação. A dor levou Ana à ação. A Bíblia diz que ela, no templo, ela levantou-se, ela que ia para lá, ficava em depressão, não comia, não celebrava. E esse dia ela decidiu, diz a Bíblia que ela se levantou, entrou na casa de Deus e ela começou uma oração profunda. Ela decidiu que não sairia dali enquanto Deus não mudasse a sua sorte. E enquanto ela ora, ela faz um voto, um propósito com Deus, que se Deus lhe tirasse a vergonha, o opróbrio, a humilhação, Deus, e lhe desse um filho, ela o daria para Deus. Agora vamos voltar no caso de Jacó. Eu quero te dizer que Deus deu a bênção a Ana, que é o caso Samuel e outros filhos além dele. Mas voltemos ao nosso primeiro texto de Gênesis 32. Falemos de Jacó. A perseguição levou Jacó a agir. Jacó era aquele filhinho mimado de mamãe. Eram 2 filhos. Um era caseiro, Jacó. O outro era do campo, caçador, Esaú. O outro é bicho do mato, bicho solto. O outro fica na porta da cozinha, rodeando mamãe o tempo todo. Havia uma guerra. O pai, Jacó, se identificava com Esaú, forte, atlético, solto, disposto. O outro se identificava com a mãe o paparicava, o protegia.
E ele, malandro, um dia o irmão chega do campo morto de fome, e ele está na estrada esperando o irmão, e ele faz uma trempe, acende um fogo, pega uma comida e faz uma comida maravilhosa, que o cheiro foi longe, e o cheiro buscou o irmão, e quando o irmão chegou, ele disse: me dá dessa comida. Ele disse: só te dou se você me der a parte da herança. Rapaz, eu estou morrendo de fome, você está preocupado com a herança. Não interessa, me dá a sua parte da herança que eu te dou comida. Aproveitou a fome, a dor do outro. Eu estou aí para esse negócio de herança, rapaz. Eu quero é comer. Irresponsável. E comeu. E ali ele foi enganado pelo irmão. E quando chega a época do pai liberar a bênção, e o filho primogênito tinha o direito à porção dobrada, ao dobro da herança. E no dia do pai, o pai que está velhinho, está cego, já não enxerga, e ele, malandro, a mãe o auxiliou, preparou uma caça, e o pai chama o filho, o caçador, Esaú, e diz: vai para o campo, traz uma caça, prepara uma comida para mim, quando chegar, eu vou comer da comida, e vou te abençoar, porque eu vou morrer. A mãe ouviu isso, correu, mandou preparar um cabrito, ajeitou o negócio todo, e deu a letra toda e tal para o filho. E ele correu, entregou a comida ao pai, e o pai: mas meu filho, foi tão depressa. Ah, que Deus me ajudou. Olha para você ver, Deus me ajudou. E aí ele diz assim: bem, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú, porque ele pegou o couro o couro do animal e pôs no braço. Vem aqui para me te apalpar, filho. Aí, ó. Aí o pai pega, de fato, e cheirando o bode. Então era Esaú mesmo, e liberou a bênção sobre ele. Quando o filho chega, quando Esaú chega e já não tem mais bênção para ele, ele desespera, é tomado de ira, e ele jurou então matar o irmão. E agora ele tem que sair da barra da saia da mãe, e ele parte estrada fora, e ele vai para a casa do tio, um lugar muito distante, e lá ele encontra uma moça, a prima, a coisa mais linda, uma princesa. Ele se apaixona por ela, e o tio diz assim: trabalha para mim 7 anos que eu dou ela para ser sua mulher. Ele trabalhou igual um louco, dia e noite, dia e noite, dia e noite, e só podia olhar, não tinha esse negócio de tocar não, viu? É só lamber com, como é que é? Olhar com os olhos e lamber com a testa, assim que fala? Olhar com os olhos e lamber com a testa, pronto. E isso provocava mais desejo, mais vontade de trabalhar, os anos passarem logo, para ele ter a bênção. E no dia que ele tem a bênção, aí quando ele vai para a lua de mel, no dia do casamento dele, quando ele chega lá, que está tudo lá na tenda, tudo escurinho e tal, aquela coisa toda, e que ele vai possuir a amada que ele esperou e trabalhou por ela 7 anos, quando no lugar dela está Lia, a mais velha, feia, do couro ressecado. No outro dia ele levantou doido e foi lá falar com o sogro: você me enganou. Aí o sogro deu uma letra nele. O sogro vira e fala assim: meu filho, é o seguinte, aqui na nossa terra é diferente. Aqui primeiro casa a mais velha. Se você quiser casar com a mais nova, você tem que casar primeiro com a mais velha. Trabalha mais 7 anos para mim e eu te dou, aí eu te entrego essa. E o homem mais 7 anos, 14 anos, pelo amor de uma mulher. Aí eu te digo, o nome Jacó significa trapaceiro, enganador. Jacó enganou o irmão e enganou o pai. E Deus o colocou numa escola de um artista. Deus o colocou para ser tratado por um homem 10 vezes pior do que ele. E diz a Bíblia que ele combinava um salário com ele, depois dos 14 anos trabalhando de graça, e ele combinava um salário com ele. A hora que Deus abençoava, ele corria lá e mudava o salário, aí dava outro salário. 10 vezes ele mudou o salário do genro para arrasar com ele. Você está entendendo? Olha para mim. Cuidado com as sementes que você está plantando. Jacó plantava a semente de engano, e ele teve uma dura colheita de engano na sua vida. Um tio 10 vezes pior do que ele. Mas o que eu quero te dizer, e eu queria que você atentasse para isso:
as dores que você passa, as perseguições que você passa, as lutas que você passa, as pressões que você passa, tem propósito de fazer de você um grande homem, de equipar você, de treinar você. Eu fico vendo, eu estou olhando para você e estou lembrando, Deus coloca pessoas perto de mim, junto comigo, e às vezes elas não conseguem entender o que é que Deus quer. Nós somos como pedras no riacho. Pedra no riacho vai batendo uma na outra e vai ganhando forma, vai perdendo a rigidez, as quinas, vai arredondando. E só pedras arredondadas é que estão prontas para serem lançadas. Porque se você é do meu tempo, em que a gente ia matar passarinho com estilingue, quais as pedras que a gente pegava? As arredondadas. Por quê? Porque elas obedeciam ao seu comando, elas iam na direção do alvo. Uma pedra que não é arredondada, ela não está pronta para ser lançada. Isso é muito forte. Eu quero te dizer uma coisa: a ostra que não é ferida não produz pérola. Pérolas são produtos da dor, resultado da entrada de uma substância estranha ou indesejável, um grãozinho de areia no interior da ostra, como um parasita, por exemplo, ou um grão de areia. Na parte interna da concha é encontrada uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia penetra a ostra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem um grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o indefeso da ostra, o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Uma ostra que não foi ferida de modo algum vai produzir pérolas. Se você diz: eu fui muito ferido nessa vida, eu quero te dizer que você tem uma escolha a fazer. Porque na verdade uma pérola é uma cicatriz que se formou. Ou você continua cheio de amargura, cheio de ressentimento, cheio de dores, ou você decide liberar graça, amor, perdão e formar uma linda pérola. Você pode dar glória a Deus? Não tem casamento hoje bem ajustado que não tenha sofrido processos difíceis, de renúncia, de dor, de perdão. Toda pessoa que hoje tem uma boa vida, uma vida frutífera, abençoada, feliz, saiba que ela teve momentos muito difíceis na sua vida. No ministério, pastores, não é diferente. Eu fico vendo alguns passando por lutas e decepções com discípulos, e eu confesso que eu me alegro, porque eu sei que o discípulo está sendo moldado, está sendo confrontado, a ostra está sendo ferida para formar uma linda ou milhares de lindas pérolas. Aleluia! Repito, uma ostra que não foi ferida de modo algum produz pérola, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. O mesmo pode acontecer conosco. Se você já sentiu ferido pelas palavras rudes de alguém, você já foi acusado de ter dito coisas que não disse, suas ideias já foram rejeitadas ou mal interpretadas, você já sofreu o duro golpe do preconceito ou da traição, você já recebeu o troco da indiferença, ou já te perseguiram, então produza uma pérola. Cubra suas mágoas com várias camadas de amor e de graça. Faça da dor o trampolim para você crescer. E aonde você foi curado é exatamente onde você terá autoridade para ministrar a milhares que passaram ou passarem pelas mesmas feridas pelas quais você passou. Infelizmente são poucas pessoas que interessam por esse tipo de movimento.
A maioria aprende apenas a cultivar ressentimento, mágoa, deixando as feridas abertas e alimentando-as com vários tipos de sentimentos pequenos. Queridos, eu quero concluir dizendo: deixa a pressão te levar ao propósito. Pare de resistir. Se renda ao Senhor. Se submeta a Deus. Leve a Deus a sua dor, a sua causa, a sua ferida. Lance-se nos braços dele e receba a graça, a cura, a bênção. Foi assim com Ana, e Deus tirou a desonra da vida dela. Foi assim com Jacó, que se foi transformado em Israel. Pai, eu quero apresentá-los no teu altar. Eu quero dizer que essa palavra não volta vazia. Essa palavra transforma, essa palavra cura, essa palavra confronta e chama para ação. E como profeta do Senhor, eu antevejo as mudanças. Eu proclamo que as mudanças serão profundas. Haverá muito quebrantamento, haverá muito crescimento, haverá muito arrependimento, haverá muita volta para a presença do Senhor e haverá muita glória de Deus liberada sobre a sua vida. Se você entender isso, meu irmão, e receber, eu quero te dizer que a sua vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus, eu declaro o poder transformador de Deus sobre a sua vida, em nome